Olá, eu sou o Guilherme Piazeta, Leadership Coach, um dos idealizadores do programa Coach Walking. E eu quero te dar as boas-vindas para um tema hoje que, do meu ponto de vista, é interessantíssimo e ele traz muitos resultados para esse líder pragmático, esse líder moderno que visa a obtenção de resultados através de pessoas. Nós vamos falar sobre um tema que eu praticamente criei e desenvolvi, esse tema e a ferramenta que nós vamos utilizar aí, que se chama a fórmula da transformação do modelo mental do liderado. É uma fórmula, né? E qual foi o motivo? A motivação de eu ter criado essa fórmula. Muitas vezes você está trabalhando numa liderança prática no teu dia a dia, você está ali engajado com os liderados, você senta, você ministra um conteúdo, você dá uma orientação, você dá uma direção, o liderado diz que entendeu perfeitamente aquilo que foi passado, que ele concorda e tudo mais, e alguns dias depois você vai acompanhar o resultado e as coisas não saem. Ou seja, a pessoa concorda, ela aceita, mas não entra em ação. E tem vários aspectos por que isso acontece. Só que até alguns anos atrás eu tentava entender essa situação, compreender esse cenário e acionar algumas atitudes minhas por parte do líder em tentativa e erro. Ou seja, eu ia testando novas situações baseado em conceitos, performance, abordagens de liderança que eu já dominava e nessas situações específicas eu não tinha assim uma fórmula para trabalhar aquilo de uma forma bem efetiva, de uma forma racional, de uma forma com passos, cronológica e tudo mais. E foi por isso que eu desenvolvi essa fórmula com base em conceitos científicos, né? Eu testei ela várias vezes, então ela tem um campo amostral, ela tem margem de erro e tudo mais. E essa ferramenta nova que eu desenvolvi, que eu queria compartilhar com vocês, para que você também, líder, que tem esse desafio no teu dia a dia aí, de passar as coisas à frente, passar uma direção e não ver as coisas acontecendo, para que você tenha uma ferramenta mais efetiva e faça a diferença na vida dos seus liderados e, consequentemente, na tua comunidade, na tua empresa e onde você possa aplicar essa ferramenta. Vamos lá, então, a ela. Sem mais delongas, essa fórmula de transformação, ela se dá por 3 fatores bem simples, ok? A transformação do modelo mental do meu liderado para que ele saia de um posicionamento de não fazer para fazer de uma forma motivada, de dentro para fora, querendo fazer aquilo, vendo valor naquela tarefa. Essa transformação, ela se dá pela motivação que esse liderado tem menos as suas existências, ok? Então, você vai acompanhar aqui comigo. T, transformação do modelo mental do liderado, é igual à sua motivação M menos as suas existências. Parece simples, parece óbvio, lógico, mas só com esse conceito amplo, genérico, periférico, você ainda não consegue colocar isso em prática. Eu preciso dissecar isso mais para você entender quais as tuas ações como líder para impactar diretamente nesses fatores aí, ok? Então, se T é igual a M menos R, vamos entender, vamos dilacerar, vamos fazer uma cirurgia emocional e comportamental dentro dessa motivação, tá? E a motivação do liderado, ela se dá dissecando ali, fragmentando, pela multiplicação de 3 fatores, ok? Estou mexendo aqui com o córtex, sistema límbico e tudo mais para que você entenda isso como ciência na aplicação prática desse liderado. Então, a motivação se dá por 3 fatores. Uma noção de insatisfação, ok? Que eu vou chamar de I, multiplicado pelo um V, uma visão, multiplicado pelo um E, que é execução, ok? Então, a motivação ela vai se dar pelo I, multiplicado pelo V, multiplicado pelo E. O que é o I? O I é o reconhecimento genuíno de uma insatisfação futura relacionado a uma insatisfação presente. Ou seja, é o reconhecimento genuíno de que eu estou insatisfeito como liderado com as minhas ações e com os meus resultados atuais relacionados àquela tarefa, àquela atividade. Ok?
Você como pessoa, como profissional, como líder, como liderado, você só para de fazer algo na sua vida que não te traz satisfação e que você tem consciência disso quando você entende que a dor que você vai ter no futuro de continuar tendo aquela ação que lhe traz satisfação, essa dor do futuro, ela é maior do que a tua dor no presente. Ok? Você só para de fazer algo quando você entende de forma genuína, consciente, que a dor que você vai ter no futuro de continuar fazendo aquela ação é maior do que a dor que você tem no presente de sair da tua zona de conforto e mudar aquela situação naquele momento. O teu cérebro, ele vai te dizer o contrário. A principal função do nosso cérebro, desde o momento que acordamos, é economizar energia para o nosso corpo. E como é que ele faz isso? Sempre nos conduzindo com pensamentos plausíveis para o que é mais confortável, para o que é mais palpável, para o que não gasta energia, pelo conhecido e não pelo desconhecido. Pelo não arriscado do que pelo arriscado, ok? Então, esse reconhecimento da insatisfação futura em relação à insatisfação presente, ele precisa ser genuíno. Deixa eu te dar um exemplo mais claro de como isso acontece na prática. Uma vez, uma determinada situação, eu dando aula numa turma de MBA, na área comportamental, não lembro se a disciplina era coaching, gestão de pessoas, inteligência emocional, alguma dessas disciplinas aí, faz algum tempo. E eu resolvi fazer uma sessão de coaching ao vivo com uma das alunas ali. E daí eu perguntei para ela, começando, entendendo uma fonte, uma alavanca de dor ou de prazer. O ser humano, ele só se movimenta em novas ações quando ele encontra uma dor ou uma fonte de prazer para aquela situação. E eu resolvi começar a abordagem encontrando uma fonte de dor. E eu perguntei para aquela aluna, que no momento estava numa posição de coaching, tinha 50 alunos na sala, eu fazendo uma sessão ao vivo ali de coaching, e eu perguntei para ela assim, aluna, qual a maior dor que você tem na tua vida hoje? E ela respondeu assim, professor, a maior dor que eu tenho hoje é não ter a minha carteira de motorista. Ok, me fale um pouco mais sobre isso. Quais as consequências que essa dor lhe gera na tua vida hoje? Ok? Por você não ter a carteira, o que isso afeta na sua vida? E ela começou a me pontuar, elencar ali algumas situações. Começou, primeiro, professor, eu trabalho numa empresa que fica na região metropolitana aqui da capital, né? E essa empresa ela fica praticamente no meio do mato, tem uma estrada de barro, uma empresa grande e tal, mas o acesso é um pouquinho mais limitado. E todos os dias eu termino o meu trabalho às 6 horas da tarde, só que como eu não me relaciono bem, eu fico meio assim de pedir carona para as pessoas, eu fico aguardando das 6 horas da tarde até as 8 horas, todos os dias, às vezes 8h30, 9h30, o meu marido vir me buscar no trabalho. Porque é perigoso eu ir sozinho. Então, todos os dias eu tenho que ficar 2 horas, 2h30 a mais no trabalho esperando ele vir me buscar, né? Então, essa é a primeira consequência que me gera. O que mais? Olha, eu sou uma pessoa totalmente dependente, né? Então, se eu quero, por exemplo, mover um equipamento meu, se eu quero levar algo, um móvel, alguma coisa assim, eu dependo das pessoas para me levarem, para me levar no mercado e tudo mais. O que mais? Quando eu quero visitar minha família, eu levo muito tempo para ir de ônibus e para voltar. Eu levo 1h30 para ir, 1 hora para voltar. Então, puxa, isso me cansa. Eu acabo desistindo de visitar minha família nos finais de semana ou até durante a semana. Então, eu sou uma pessoa limitada, ok? Essa é a crença que ela tinha em função de não ter a carteira. Bacana. Perceba que eu estou entendendo a dor presente dela. Eu estou entendendo o quanto esse fator dor impacta na sua vida atual e gera essa insatisfação para ela, ok? E eu preciso mensurar isso. Lembra que eu vou fazer um paralelo com a dor futura. Esse é o primeiro fator que eu trabalho na fórmula ali, que é o grau de insatisfação genuíno do futuro em relação ao presente. E daí eu pergunto para ela, ok, o quanto te dói hoje, de 0 a 10, sendo 10 assim, insuportável e 0 não dói nada, né? Não ter carteira de motorista. Ela falou assim, 11, professor, eu saio dessa escala, me dói muito, já é insuportável não ter a carteira e ficar tendo essas consequências na minha vida hoje. Ok, entendi. E como coach, eu vou numa linha de raciocínio ali, né, estruturada para chegar no resultado que eu desejo,
Eu perguntei para ela, ok, e o que te impede de ter a carteira de motorista hoje? Daí ela comentou assim, professor, o meu marido, o meu esposo, ele colocou uma condição para mim, ok? E nesse momento, você como líder, como coach, você tem que tomar cuidado para não julgar. Porque lembra, o teu objetivo ali é fazer com que ela se motive para atingir o resultado, para que tire essa dor. E não entrar no casamento dela. Tá? O objetivo ali é a carteira, não é resolver o casamento. Então, se o marido colocou uma condição, é daquela forma, é uma situação deles. Né? Não cabe você julgar se ele está certo ou não. Você precisa ajudar ela a resolver a dor dela. Tá? Então, ela falou assim, o meu marido me colocou uma condição que eu só posso tirar a carteira de motorista se eu aprender a dirigir com ele. Ok? Sem julgamento, você aí do lado de trás da câmera, não vem, cara, mas que cara machista, não sei o que, eu já teria. Não é o teu papel como líder. Teu papel é ajudar ela a tirar a dor nesse momento, né, e ter a carteira de motorista, ok? Foco aqui novamente. E eu falei, ok, e o que te impede de aprender a dirigir com ele? Professor, não dá certo. Já tentamos várias vezes, ele não tem paciência, ele briga comigo, ele grita, a gente briga, ele já quase me bateu. Ok? Eu desisto, eu também não tenho paciência para isso. Opa, então eu estou começando a entender essa dor de forma genuína no presente que ela tem mesmo, tá? E agora fica mais fácil de eu fazer uma pergunta relacionada ao futuro para que ela dimensione essa dor e entenda que algo que ela vai precisar fazer hoje para sair da zona de conforto dela vai valer mais a pena do que continuar com esse sofrimento. E daí eu perguntei para ela assim, então me diga uma coisa, se você continuar sem carteira de motorista, daqui a um ano na sua vida, quais as consequências que você pode enfrentar? E ela me elencou 3 possíveis consequências no futuro. Você deve estar imaginando comigo aí do outro lado. Primeiro, ela falou assim, ó, professor, possivelmente eu perca o meu emprego. Eu não tenho condições mais de ficar nessa situação todos os dias até as 8 da noite e tudo mais. Segunda consequência, você deve estar imaginando aí. Possivelmente eu perca o meu esposo, meu marido, né? Porque eu já não aguento mais conviver com essa situação também. E terceiro, que eu fiquei muito surpreendido mesmo, eu não esperava isso dela. Ela falou assim, professor, já pensei até em me suicidar, porque eu não aguento mais viver dessa forma, me dói demais. E você pensa, nossa, mas vai perder a vida. Para ela é o que dói. Para você pode não ser tão importante, mas o que ela vive hoje, em função disso, dessa dor de não ter a carteira, para ela é extremamente dolorido. E aí, ela me deu todos os subsídios que eu precisava para fazer uma pergunta final, fatal, para que ela entendesse, né, esse conceito genuíno da insatisfação, de que a dor futura seria maior do que a dor presente. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte, então me diga uma coisa, você falou que hoje a dor que você tem de viver todas essas consequências de 0 a 10 é 11. E daqui a um ano, quanto isso vai te doer? Ela falou, professor, não tem a mínima noção. Então agora me responda uma coisa. O que te dói mais? O que te dói mais hoje na vida? Você ter o risco de daqui a um ano perder o seu esposo, perder o seu emprego e até perder a tua vida, ou aguentar o seu esposo 2 meses com aquelas características, aqueles comportamentos e aquelas atitudes, você colocar o teu ego um pouco de lado, né? E sem julgamento, achar que é machista e tal, você aguentar ele 2 meses, aprender a dirigir e se livrar desse problema que te dói tanto para o resto da vida. O que te dói mais? Perder a sua vida, o seu emprego, o seu esposo, ou aguentar ele 2 meses e se livrar disso? O que te dói mais? Naquele momento, 50 alunos na sala, ela, com toda a tranquilidade, nós chamamos aqui com toda, né, cara de pau, vamos chamar assim, olhou para mim e falou assim, professor, sabe que ele nem briga tanto assim? E olha que interessante, porque não é ele que mudou a sua forma de brigar ou não. Ela mudou a sua percepção em relação à situação. Ela começou a perceber que a dor que ela teria no futuro, em continuar tendo aquelas ações, vivenciando aquilo daquela forma, seria muito maior do que abrir mão de algo no presente, sair da sua zona de conforto e talvez não ter razão, mas ter objetivo, foco,
né, no que traria um valor maior no futuro. Esse é o primeiro item da nossa motivação, da motivação humana. É o reconhecimento genuíno que a minha insatisfação futura é maior do que a do presente, que vale a pena eu ter uma ação que saia da minha zona de conforto. Aí tem um princípio científico também na área comportamental, de neurociência, de resolução de conflitos. Por que as pessoas não saem de conflitos? Porque elas não querem abrir mão de nada. A partir do momento que eu me permito abrir mão de algo que é importante para mim, considerando que o que eu vou obter no futuro, né, com os ganhos que eu vou ter em abrir mão daquela pequena coisa, os ganhos são maiores, eu consigo entender que eu posso sair do conflito intrapessoal comigo mesmo ou interpessoal com um interlocutor qualquer. Ok, esse é o primeiro item da motivação dentro da fórmula ali. É o reconhecimento genuíno da insatisfação futura em relação à insatisfação presente. E eu preciso mensurar isso. No final dessa nossa conversa, eu vou te passar ali um script para você trabalhar isso com seus liderados, seus familiares, amigos, colegas. Isso funciona para qualquer pessoa. Essa fórmula da transformação do modelo mental. Para eu sair daquele modelo antigo, fechado, com pontos cegos, com crenças limitantes, para ter novas ações e novos resultados. Eu vou te explicar isso no script, no final dessa nossa conversa, ok? E o segundo fator, né, da motivação humana, ela vai ser o V, a visão, ok? Não adianta eu ter um reconhecimento genuíno da minha insatisfação futura em relação à insatisfação presente se eu não tenho uma visão muito clara do que eu quero botar no lugar daquilo que eu tenho hoje e não quero. Eu preciso ter essa visão clara e mensurável. No caso dessa pessoa aí, né, desse exemplo, fica fácil de mensurar. Porque o que é a visão clara? É tirar a carteira de motorista. Eu tenho um indicador, eu tenho como medir, mensurar isso. Uma vez que eu alcancei esse objetivo, tenho. É a própria carteira de motorista. Ok? Agora, numa outra situação, quer ver? Eu vou dar um outro exemplo de uma situação que aconteceu parecida, já pegando a parte aí da insatisfação do I também. Numa outra sessão de coaching, eu não lembro direito aonde que era essa sessão, eu perguntei para o coach: qual o maior desejo que você tem na vida? Eu fui na outra ponta, no outro extremo, lembra? O ser humano se movimenta por dor ou prazer. Eu fui pelo prazer. Qual a maior fonte de prazer que você almeja na tua vida para os teus próximos anos? E dele me respondeu o seguinte: professor, eu desejo muito ter uma promoção na minha empresa. Quanto tempo você já está buscando isso? Ele falou: uns 5 anos eu estou buscando, eu almejo muito essa promoção. E eu perguntei para ele: o que te impede de alcançar esse cargo? A hora que você fala promoção, eu desejo uma promoção. Isso é um alvo subjetivo ou objetivo? Daí você responde do outro lado aí: objetivo. Não, tá errado, é subjetivo, ok? Só pra gente interagir um pouquinho aqui. E por que é subjetivo? Porque eu não tenho como mensurar essa promoção. Eu preciso saber exatamente qual cargo eu quero, quanto eu desejo ganhar e quando eu quero isso e aonde. Isso é mensurável. E quando eu atinjo esses indicadores, eu consigo dizer: conquistei. Agora, só uma promoção por si só, na verdade, não é reveladora, não é substancial. Por exemplo, eu posso receber um aumento de salário e não necessariamente eu recebi uma promoção. Eu posso ser direcionado para outro cargo e não necessariamente aquilo é uma promoção, porque o conceito de promoção é personalíssimo, é muito peculiar a cada indivíduo, é diferente do conceito da empresa e da própria pessoa, é subjetivo, ok? E daí nós tornamos aquele alvo objetivo, ok? Então eu quero esse cargo na empresa, eu quero ganhar esse montante, ter essa receita, eu quero isso em tal lugar, em tal tempo, bacana. E a famosa pergunta: o que te impede de alcançar essa promoção? Professor, antes a única coisa que me impedia era ter um título de MBA, uma certificação. Eu falei: me explica isso. Ele colocou: porque a política de gestão por competência da empresa determina que existem alguns requisitos, alguns pré-requisitos para que eu assuma esse cargo. E o último que estava faltando, eu precisava ter um título de MBA. Era o que a política de gestão por competências regia naquela empresa, né?
Eu falei, ok, o que está te impedindo? Daí ele falou, até mês passado nada, porque eu já estava na metade do MBA e ainda estou, né? Ele colocou naquele momento, e eu tive a notícia que a minha esposa está grávida do meu 4º filho. Eu falei, parabéns, é uma excelente notícia, que bacana, né? Ele falou, professor, mas eu não recebi isso tão bem. Eu falei, mas me explica, né? Ele falou assim, olha, claro que eu fiquei feliz por ter meu filho tal e tudo mais, mas eu pago quase R$1.000 da parcela desse MBA. E agora, nesse momento, meu orçamento já estava apertado, né? Já estava bem restrito, limitado, e eu não vou poder continuar com o MBA. Eu vou precisar reservar esse dinheiro para investir na criação do meu filho. Eu falei, ok, te entendo, é uma situação crítica, e se houvesse uma possibilidade, ok? Só se houvesse, no mundo hipotético, no mundo maravilhoso, se houvesse uma possibilidade de você ter as duas coisas, de você poder continuar criando seu filho e terminar um MBA e alcançar o seu sonho, como seria? Né? Ele falou, professor, não tem possibilidade, eu não vejo a possibilidade. E se você pudesse ver, como seria? Ele, puxa, eu não vejo possibilidades não. Ok, eu concordo com você, não tem. Mas se existisse uma possibilidade, ele falou, professor, só se caísse dinheiro do céu. Eu falei, como que poderia cair dinheiro do céu? Ele falou, sei lá, se meu pai, por exemplo, chegasse e me desse esse dinheiro. Interessante. E como que isso pode acontecer? Ele falou, ele tem que vir e me dar o dinheiro. Eu falei, o que você pode fazer para que ele lhe empreste esse dinheiro, lhe dê esse dinheiro? Eu poderia pedir para ele. Muito bom. E o que te impede de fazer isso? Ele falou, professor, isso eu não faço de jeito nenhum. Eu falei, me explica, né? Ele falou, olha, eu já estou com 45 anos, a minha vida toda, desde que eu me conheço por gente, desde jovem, eu batalhei pelos meus sonhos, pelas minhas conquistas e nunca precisei pedir dinheiro para o meu pai. Não vai ser agora que eu vou quebrar essa tradição. E aí o que ele me deu? O que eu precisava como coach. Ele me deu um pesar, uma dor, uma emoção presente e uma dor futura. E daí eu perguntei para ele, ok, e se você trancar o seu MBA, qual o impacto que isso vai trazer na sua vida? Ele falou, provavelmente eu não vou conseguir a promoção. Eu falei, quanto isso vai te doer? Ele falou, vai doer muito, eu vou ficar muito decepcionado. Então me responda uma coisa, o que te dói mais? Você pegar o teu orgulho, botar ele de lado só um pouquinho, pedir esse dinheiro emprestado do teu pai para você resolver essa situação momentânea, ou você perder a sua promoção e colocar o teu sonho de 5 anos aí, enterrá-lo. O que te dói mais? E ele olhou para mim naquele momento e falou assim, professor, que droga essa conversa, hein? Olha o que o senhor me fez fazer. Eu falei, eu não fiz nada, é você que está decidindo. Agora eu vou ter que pedir dinheiro para meu pai, eu vou ter que largar esse meu orgulho. Eu falei, e vai valer a pena? Ele falou, vai. E eu lembro que, eu não lembro onde foi, nós estávamos numa aula, e ele, no intervalo da aula, ele ligou para o pai dele, e no final da aula, ele veio testemunhar para mim, Guilherme, o dinheiro já está na minha conta. Eu falei, como assim? Ele falou, meu pai já sabia que eu precisava, ele só estava esperando eu pedir para ele. Eu até acho que ele estava trabalhando meu orgulho, né? E olha que bacana, né? Eu voltei um pouquinho na história de insatisfação ali, mas eu queria deixar bem claro esse conceito de visão. Eu preciso ter um alvo muito claro na minha vida. Por que eu tenho que ter uma visão muito clara do que eu quero, mensurável, exatamente, com medidas, com indicadores, para eu entender que o preço que eu vou pagar para conquistar essa visão, ela vale o prêmio que eu vou ter no final. E foi exatamente isso que ele fez. A hora que ele mensurou essas dores, a hora que ele colocou esse indicador muito claro, ele pensou assim, olha, esse preço que eu vou pagar de colocar o meu orgulho de lado, de romper essa tradição, ele é pequeno, perto da realização do meu sonho. E é nesse momento que você aciona um gatilho superacional. É diferente de um gatilho inspiracional. O gatilho inspiracional que você vai ter que acionar no teu sistema límbico, no teu córtex, na tomada de decisão, o inspiracional ele só te move para você entrar em ação por um sonho de longo prazo. Mas ele não te move para tomar uma decisão pontual, naquele momento ali, que faça você ter uma percepção
de que vale a pena sair da tua zona de conforto. Então esse é o segundo item que ele precisa estar muito claro e bem definido para as pessoas. Eu tenho que ter uma visão muito clara do que eu quero pôr no lugar daquilo que eu tenho e não quero. A insatisfação é algo que eu tenho no presente e que eu não quero. A visão é algo que eu não tenho no futuro, mas que eu desejo, que eu almejo e que vale a pena pagar um preço para tê-la. Ok? Tá me acompanhando? Esses dois fatores, insatisfação muito clara, genuína do futuro em relação ao presente e uma visão clara, o que eu quero pôr no lugar dessa insatisfação que eu vou tirar. Um terceiro elemento fundamental, né, para que defina a minha motivação é a execução. Não basta eu ter um reconhecimento genuíno da minha insatisfação, eu ter uma visão muito clara do que eu quero colocar naquilo, no lugar daquilo que eu tenho que eu não quero. Se eu não tenho uma visão muito clara da execução, do como fazer isso. Ok, e agora eu entendi que eu não tenho isso e que eu quero isso. Quais os passos que eu tenho que fazer em cada momento, cronologicamente, para que eu saia do meu ponto A, que é o meu ponto de partida, o que eu não tenho, para o meu ponto B, que é o que eu quero. Ok? E existem formas de você entender essa execução. Eu parto do princípio que você pode ter, ser e fazer o que você quiser na tua vida, desde que a tua mente permita. Então o primeiro passo é você acreditar que é possível. O segundo, você precisa ter a direção certa. Você precisa ter um mentor, um professor, um disciplinador, um orientador, um guider, né? Uma pessoa que vai te levar aonde você quer. Existem 3 formas de aprendizado para você passar esse caminho das pedras de uma forma mais suave. Eu digo para você, a primeira forma é você aprender como inteligente. O inteligente ele aprende com os próprios erros, é tentativa e erro. É um caminho de aprendizado? Mas é moroso, é penoso, é difícil. Existe um grau acima nesse aprendizado, que é como os sábios aprendem. Os sábios eles não aprendem com os próprios erros, eles aprendem com os erros dos outros. Então ele percebe que algumas pessoas já foram por aquele caminho e não tiveram muito sucesso. Não significa que para ele não vai funcionar também dentro do conceito de cosmovisão, mas significa que há uma grande probabilidade, né, que as mesmas coisas que não deram certo para as outras pessoas não dê para ele também. Ok, o que ele pode filtrar disso e adaptar às suas habilidades e competências? É um mapeamento, né, um filtro para ver o que ele pode aproveitar e não. É uma forma sábia de aprender um nível acima dos inteligentes. Agora tem um nível muito mais acima, que é a forma como os gênios aprendem. Os gênios não aprendem nem com os próprios erros, nem com os erros dos outros. Eles aprendem com o sucesso dos outros. E é o que nós chamamos de benchmarking. Então, nesse momento, as decisões erradas que você toma na tua vida, elas são tomadas porque os conselhos não foram buscados a tempo. As decisões erradas que nós tomamos, elas geram consequências porque os conselhos não foram buscados a tempo. Então, se eu buscasse mais conselhos de pessoas de sucesso, mesmo em pequenas decisões, eu erraria muito menos. Não porque necessariamente, volto a dizer, o que funcionou para eles vai funcionar para mim igual, mas cada vez que eu escuto um conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa de sucesso, isso aumenta a minha percepção e faz com que eu comece a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E isso diretamente impacta na minha margem de erro, vai diminuir minha margem de erro. Eu vou evitar coisas, ações por aprendizado em tentativa e erro, ok? Então essa é a execução, eu preciso buscar o formato, o modelo para ir do ponto A até o ponto B, errando o menos possível, otimizando o tempo. Então aqui nós desmembramos quais os 3 fatores que formam a motivação. Lembrando, ter a transformação no modelo mental se dá pela motivação menos a resistência humana. A motivação ela é fragmentada pela multiplicação de 3 fatores. Há um reconhecimento muito claro e genuíno que a minha insatisfação futura ela dói mais do que a minha insatisfação presente e eu só paro de fazer algo no presente que não me satisfaz quando eu entendo que a dor futura é maior do que a dor do presente, multiplicado por uma visão muito clara do que eu quero pôr no lugar daquilo que eu tenho e não quero. Ok? Uma visão mensurável do que eu quero pôr no lugar daquilo que eu tenho e não quero. Multiplicado por uma execução muito clara. De como eu saio daquilo que eu tenho e não quero para pegar aquilo que eu não tenho e quero. O benchmarking, a missão, é o como fazer aquilo ali. Eu preciso saber os passos.
E olha que interessante, por que é uma multiplicação de 3 fatores? Porque se qualquer um deles for zero, qual vai ser o resultado? Os matemáticos de plantão aí. Se qualquer um deles for zero, se qualquer um deles estiver ausente na minha fórmula, o meu resultado vai ser zero. Não basta eu só ter um deles. Tranquilo? Voltamos lá. P, a transformação do modelo mental do meu liderado. O meu modelo se dá pela motivação menos resistência. Motivação já vimos o que é. 3 fatores. I vezes V vezes I. Menos a minha resistência. E a minha resistência, ela se dá pela soma, não multiplicação, de 2 outros fatores. Que são a soma das minhas crenças limitantes, mais o meu estado de vítima. Para você que não é coach, não tem ciência do mundo coaching, dos preceitos e conceitos básicos de coaching, vou explicar rapidamente para você o que é uma crença limitante. É todo tipo de pensamento, é um pensamento, é meu, é um pensamento que eu tenho que me impede de superar algo, de vencer um desafio maior, de alcançar um objetivo. Olha que interessante, as crenças limitantes, elas têm 2 características muito peculiares e que estão presentes em toda a crença limitante do ser humano. Primeiro, essas crenças, elas não são conscientes. Você não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou acabar comigo, hoje eu vou me sabotar, hoje eu vou ter atitudes no meu trabalho para que ninguém goste de mim, para que tudo dê errado. Não é consciente. Você tem crenças que te geram atitudes que não te favorecem de forma inconsciente. É o teu cérebro te protegendo de possíveis frustrações, de correr risco, de sair da zona de conforto. Então essa é a primeira característica da crença limitante. Segunda, toda crença limitante, ela me traz um ganho. Toda crença limitante, ela me traz um ganho. Guilherme, como assim um grau de insatisfação vai te gerar um ganho? É isso mesmo. O meu cérebro me protegendo novamente de sair da minha zona de conforto. Quer ver um exemplo bem claro? Digamos uma pessoa que ela entenda que ela está acima do peso, que ela está obesa. Ela pensa que ela está acima. Não é porque ela olhou numa tabela lá de massa corporal, índice de massa corporal, não. É porque ela acha que ela está obesa naquele peso. Ok? O fato é ela olhar para a balança e estar acima do peso. A crença é ela falar, eu não consigo emagrecer. Por que ela diz que ela não consegue emagrecer? Porque a hora que ela fala isso, ela se acalma naquele status quo, naquele estado de insatisfação dela, que ela não quer, mas por que ela se acalma? Porque ela tem ganhos naquele estado, e o cérebro dela conduz ela para aqueles ganhos. Como assim eu vou ter ganhos no estado de satisfação, no estado que eu estou obeso e não quero? Exemplos de ganhos. Você continua naquele estado, você não precisa fazer esforço, acordar mais cedo para uma academia ou ter que fazer exercício físico. Você não precisa passar por atalhos, querer fazer uma cirurgia, correr riscos também. Você não precisa deixar de comer o que você gosta na hora que você gosta. Você não precisa, no caso de emagrecer, se desfazer das roupas que você tanto gosta, que você comprou lá sei aonde, que tem toda uma emoção envolvida. Ali, além do mais, se desfazer das suas roupas, gastar dinheiro para comprar roupas novas. Você não precisa gastar mais dinheiro com uma alimentação mais saudável. Tá vendo? Tem ganhos. E nesse momento, o teu cérebro te conduz a não perceber que os ganhos que você vai ter no estado de satisfação futura, eles são maiores do que esses ganhos de estado de insatisfação presente. E as crenças nos levam a isso, com 2 objetivos: nos proteger, nos gerar ganhos no presente para que não corramos riscos e também nos gerar inconsciência. Porque se ela gerasse consciência, eu entraria num grau daria um tilt, que nem eu chamo assim. Eu entraria em conflito comigo mesmo e o cérebro não quer isso. Ele quer que eu me mantenha naquele estado de equilíbrio. Ok? Equilíbrio dentro da insatisfação que me gera ganhos. Quer ver um exemplo das 3 principais crenças limitantes mais comuns na vida das pessoas e no mundo corporativo? Primeira, quando as pessoas falam assim, eu não consigo ter tempo para fazer tudo o que eu gostaria. A hora que você fala, eu não consigo ter tempo, o teu cérebro, ele te conduz a pensar que você não tem tempo. E aí ninguém precisa te cobrar, você vive dentro daquela esfera, né? Olha uma outra crença limitante muito comum, quando as pessoas falam assim, eu sou novo demais ou velho demais para fazer isso. É uma crença também. Eu tinha
um aluno na área de liderança um tempo atrás, um senhor com 70 anos, e ele falava assim, poxa Guilherme, eu gosto de estudar liderança, estou aprendendo muito, estou aprendendo coisas que eu não aprendi nos últimos 30 anos, mas inglês eu não consigo aprender. Eu estou velho demais para isso. Por que ele tem essa crença? Porque se ele falar que é possível, ele vai ter que sair da zona de conforto, ele vai ter que fazer um esforço de tempo, de dinheiro, de raciocínio, né, de modelo mental. Ele vai ter que fazer um esforço que ele não está acostumado e o cérebro vai direcioná-lo para a zona de conforto novamente, né? Quer ver um outro exemplo de uma crença muito comum que as pessoas têm, talvez uma das mais comuns, quando elas falam assim, eu sou incapaz de fazer tal coisa. Guilherme, eu sou incapaz de liderar, eu sou incapaz de me relacionar bem, de me comunicar bem com as pessoas. Você é incapaz porque você ainda não encontrou um meio de ser capaz. Ah, isso é impossível. Não, nada é impossível. Você que ainda não encontrou uma forma de tornar isso possível. Ok, quais ferramentas você não está usando, que se você passar a usar, vai te aproximar disso? Qual tecnologia você não está usando, que se você utilizar, passar a utilizar, vai te facilitar nisso, vai te tornar capaz? Com que pessoas você não conversou ainda, que se você conversar, vão te dar ideias novas? Qual mecanismo, qual equipamento você não está utilizando, que se você passar a utilizar, vai te tornar capaz nisso? Então são crenças e mais crenças que te impedem de alcançar aquilo que você mais deseja. É o teu cérebro te sabotando o tempo inteiro porque ele quer te proteger, não é porque ele é safado, ok? É porque ele quer te proteger, mas a intenção, mesmo sendo boa, não traz os melhores resultados para a tua vida, te limita. Você precisa aprender a vencer o teu próprio cérebro eliminando essas crenças. Por isso que ela entra nas resistências, né? Lembrando que a resistência é a soma das suas crenças limitantes mais o estado de vítima. O que é o estado de vítima? Estado de vítima é toda vez que você é um liderado, uma pessoa, ela coloca uma culpa ou uma desculpa no fator externo. Você pergunta para ela assim, por que você não entregou o relatório? Ah, eu não entreguei o relatório porque o outro departamento não enviou as informações a tempo. Ok, ele coloca a culpa no fator externo, é como se ele estivesse dizendo assim, a culpa não está comigo. Se a culpa não está comigo, eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar. Se eu não tenho nada para mudar, o problema não está comigo. E aí eu sento, espero e deixo as coisas confortáveis, né? Ou seja, para que ele saia desse estado de vítima, a pergunta teria que ser uma psicologia reversa. Ok, o que você não fez que se você tivesse feito, ajudaria que esse relatório tivesse sido entregue no prazo? Daí a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não tenho uma comunicação boa com essas pessoas, elas não me entendem, jogando de volta a responsabilidade para o outro. Ok, e o que você pode passar a fazer para que essa comunicação melhore, para que todos tenham resultado? Ah, eu não sei, e como você pode saber? Ah, eu não sou obrigado a isso. Ok, não ser obrigado, não ter uma atitude proativa, que resultado isso está te trazendo? É isso que você quer para a tua vida? Não, eu preciso mudar. Ok, qual é o teu primeiro passo? O que você, ownership, responsabilidade, autopercepção, autoação, o que você pode fazer para mudar isso? Então não adianta você ter um fator multiplicador motivacional lá em cima se a tua resistência é maior do que a tua motivação. E como é que você pode medir isso? Eu vou te ajudar já trazendo um script, um roteiro aí para deixar isso mais claro, ok? Lembrando, se a tua motivação é altíssima, mas a tua resistência é maior, qual que vai ser o teu resultado de transformação? Negativo. Você paralisa ou retrocede. Então eu preciso diminuir, minimizar as minhas resistências, que são a soma das crenças limitantes mais o estado de vítima, e potencializar, maximizar a minha motivação, que é a multiplicação da minha insatisfação, vezes a visão bem clara, vezes a execução. Ok, Guilherme, você pode estar dizendo, entendi a fórmula, né? Então agora como que eu uso isso na prática? Ou você pode estar dizendo, Guilherme, não entendi a fórmula. Para você que não entendeu, eu te dou a seguinte sugestão. Volta, assiste o vídeo de volta. Se você não conseguir, a melhor opção que você tem, faz o programa Coach Walking. Você vai viver tudo isso na prática, você vai entender a fórmula da transformação é uma das ferramentas que nós trabalhamos para desenvolvimento de lideranças,
né? Nós trabalhamos nesse programa atividades físicas com conceitos de coaching e técnicas de liderança muito avançadas ali, muito pragmáticas. Você pode conhecer mais sobre o programa no site www.coachingwalking.com.br ou só .com, os dois endereços caem lá. Né? E já temos aí em várias capitais do Brasil, fica mais acessível para você, ou o curso online, tá? Quer descobrir um pouco mais, se aprofundar ainda mais na fórmula de transformação, vai através do Coach Walking. Agora, você que já deu uma pegada, né, e quer saber, Guilherme, ok, eu preciso só de um próximo passo para aplicar isso, eu entendi, eu sempre quis ser um líder melhor, só que eu não entendia como me comunicar com os meus liderados, hoje eu percebo que eu tenho falhas nisso e eu quero ser uma pessoa melhor. Bacana, você já deu o primeiro passo de prontidão. Reconhecer quem você é o primeiro passo para ser um líder melhor. Então você reconhece, olha, eu não domino essas ferramentas. Guilherme, me mostra. Ok, eu te mostro. Essa é a minha função, ok? Trazer essas ferramentas de uma forma pragmática para você. Como é que você vai aplicar isso? Eu preciso que você acompanhe muito bem o raciocínio desse script agora. Nós temos a fórmula, que é o entendimento conceitual, mas na prática eu aplico isso de uma forma reversa, que ela traz um resultado um pouco mais rápido. Vamos lembrar, tem a fórmula transformação, motivação menos resistência. Eu começo por um dos fatores da resistência, que é a crença limitante. Se a pessoa não está fazendo, se ela não está executando, é porque alguma crença ela tem. Ah, eu não vou fazer isso porque não me pagam o suficiente. Bacana, então que resultado você vai ter? Ah, eu não faço isso porque eu não gosto do meu líder. Ah, eu não faço isso porque eu acho que não é a minha função aqui. Ok, quais resultados isso está trazendo? A pessoa pode ter algum tipo de crença, ou às vezes é uma crença interior. Ah, eu não faço isso porque eu não sei fazer, porque acho que eu não vou entregar o suficiente, porque alguém vai brigar comigo. E a pessoa vai se esquivando. Ah, porque eu não tenho tempo, porque há coisas mais importantes. Crenças, crenças, crenças e mais crenças. Então você descobre a primeira crença que a pessoa tem, ok? Pode ser aquele exemplo que a gente utilizou ali. Ah, Guilherme, qual a maior crença que você tem? Um pensamento que você tem. Ou você identifica isso na pessoa, ela falando, não precisa nem mencionar para ela que é uma crença, ou você pergunta. Né? O que está te impedindo de atingir tal coisa? E provavelmente ela vai te dar uma crença. Vai falar, ah, eu não tenho dinheiro, isso e aquilo. Mas vamos usar como exemplo, ela fala assim, ó, Guilherme, olha, eu sou bom tecnicamente, mas eu não consigo delegar, eu não consigo me comunicar com as pessoas. Ok, o primeiro ponto, identificou a crença. Eu não sou capaz de, como exemplo. Segunda pergunta, você vai identificar o futuro disso. Quais as consequências disso? E daí você pergunta para a pessoa, ok, você entender que você não é capaz de liderar, de delegar, quais consequências isso gera na tua vida? Quais insatisfações isso gera? E daí a pessoa pode mencionar assim, olha, isso me sobrecarrega, isso ocupa meu tempo, isso faz com que eu não me relacione com as pessoas, isso me gera desgaste no final do dia, porque eu tenho que trabalhar mais, fisicamente, mentalmente, ou seja, isso impacta até na minha vida pessoal, no meu casamento, nas minhas finanças e na minha família. Bacana. Vamos mensurar agora, a gente precisa contabilizar, mensurar isso, esse grau de insatisfação presente. De 0 a 10, me diga o quanto te dói conviver com todas essas insatisfações da tua vida hoje. 10 insuportável, 0 não dói nada. E a pessoa pode dizer assim, 7, 8, 9... Ok, e daqui a um ano, se você continuar com essas mesmas insatisfações e nada mudar, o quanto vai te doer? Certamente vai doer muito mais. Quanto mais a pessoa convive com aquilo ali, maior vai ser a dor dela, ok? Às vezes ela pode ter a falsa impressão que a dor se mantém, porque ela vai encontrando mecanismos de neutralizar aquela dor, mas isso não é real, a dor ela vai aumentando, ok? E daí você identificou, a pessoa identifica que a dor no futuro vai ser maior do que a dor no presente. E agora você precisa encontrar uma visão, o que colocar dentro daquilo ali, né, que ela tem e não quer. E daí você pergunta para ela, ok, você tem um grau de insatisfação com a tua liderança. E o que você quer? Daí a pessoa fala assim, qual que é a tua visão? Ela fala, eu quero ser um líder melhor. Eu quero ser um bom líder, um ótimo líder, um excelente líder, um excepcional líder. Quando ela fala um excepcional líder, isso é mensurável, não é mensurável, é objetivo ou subjetivo? Daí você vai me responder, é objetivo. Bem, tá errado novamente. É subjetivo.
eu quero ser um líder melhor. Você tem que tangibilizar isso. Tem que tornar isso um indicador concreto, atingível, para saber que foi atingido. E daí você pergunta para ela, qual que é o teu conceito de um bom líder? Ah, um bom líder é aquele que faz com que os liderados entreguem o resultado esperado de forma motivada, feliz. Ó, entregar os resultados. Quais resultados? Esse. Ok. De forma feliz. Como que eu vou mensurar isso? Como é que você poderia mensurar isso? Ah, que quando eu fizer uma pesquisa de clima organizacional na empresa, eles tenham nota acima de 7, com grau de satisfação. Opa, mensurou. Então, qual que é o teu conceito de bom líder? Que eu faça com que eles alcancem os resultados que eu espero, que são esses, de forma mensurada. De forma feliz, né? E eu vou mensurar isso através de uma pesquisa de clima organizacional na empresa a cada 6 meses. Bacana, eu tenho uma visão muito clara disso. Agora o que eu tenho que fazer? Para esse objetivo que eu quero atingir, eu preciso aumentar minha percepção e ir para a execução. E como que eu faço isso? Levantando o maior número de alternativas para alcançar esse objetivo. E o elenco, aí é brainstorm mesmo, não se limite. Vá buscar opiniões, vá buscar referências de sucesso, cases, converse com pessoas, pense em estratégias que você já utilizou, mas que nesse momento, se você mudar alguma abordagem no meio do caminho, possa ter um resultado diferente. Elenque ali umas 10 alternativas, aumente tua percepção, aumente tua forma de ver essa situação, aumente a tua cosmovisão sobre a circunstância. E uma vez que você tem um monte de alternativas para você alcançar aquela visão, agora você se pergunta, dentro da minha realidade hoje, com as competências, habilidades que eu tenho, qual dessas alternativas vai funcionar melhor para mim? Qual delas tem o melhor custo-benefício? Ou você fazendo com as pessoas, né? Qual delas vai funcionar melhor para você? Deixa a pessoa responder. Não invada a cosmovisão dela, não dá uma resposta pronta, espera vir dela, ok? Porque às vezes o que é fácil para você, o que é tangível para você, não é fácil para ela. Você tem essa facilidade em função das tuas habilidades e competências, o que pode não ser fácil para ela. Deixa vir dela. O importante é você não comparar a pessoa, mas assim os resultados. Como é que ela pode atingir os mesmos resultados com as suas habilidades. E daí ela fala assim, olha, dentro das minhas limitações, competências e tudo mais, a melhor alternativa é a número 3. Ok. E agora, qual que é o primeiro passo que você tem que dar para que isso seja completado, concretizado, colocado em ação? E ela fala assim, o primeiro passo é eu implantar essa ferramenta. E daí você provoca ela mais um pouco. Ok, e se você saísse daqui agora, você já conseguiria implantar? Não, porque falta eu comprar esse sistema aqui e falta eu adaptar essa tecnologia. Ok, então qual o primeiro passo que você tem que dar? O primeiro passo é fazer uma pesquisa para saber aonde eu posso comprar esse sistema. E quando que você vai fazer isso? Semana que vem. Você quer passar mais uma semana longe do teu objetivo? Quando o mais próximo, o mais breve que você pode fazer isso? Amanhã. Que horas? 3 horas. E como que você vai lembrar? Qual o teu gatilho que você vai lembrar que você tem que fazer isso? Não sei. E qual pode ser um gatilho para te lembrar? Eu posso colocar um alarme no celular. Bacana. E eu, como líder, como teu parceiro nesse projeto, para que nós conquistemos junto essa ação, como é que eu vou saber que você conseguiu concretizar isso, realizar? Não porque eu quero te cobrar, mas porque em caso de não dar certo, para que nós possamos conversar e ajustar o percurso para que você atinja isso em seguida. Então eu vou te passar uma mensagem, um e-mail contando os indicadores. Bacana, agora ela já tem uma ação concreta. E eu ainda costumo encerrar essa ação com mais um fechamento, fazendo uma análise de perdas e ganhos. E eu pergunto para ela o seguinte, então me diga, quais os ganhos que você tem hoje em se manter no estado atual de insatisfação, não tendo esses resultados em função dessa crença? Daí a pessoa olha assim, ganhos? Exatamente, você se manter nesse estado, você tem ganhos. Daí ela pode dizer, é verdade, eu não preciso sair da minha zona de conforto, eu não preciso ficar estudando algo novo. E eu não preciso gastar tempo, eu posso ficar fazendo meu hobby ali. Ok, e o quanto isso é importante para você hoje? De 0 a 10. Daí a pessoa fala 7 e elenca os outros pontos que são importantes para ela, que mantém ela naquele grau de insatisfação presente, inconsciente da crença limitante. E faz uma média ali. E ao mesmo tempo você pergunta para ela assim, ok, e no futuro, quando você atingir esse teu objetivo, isso que você tanto quer,
qual que vai ser o teu grau de satisfação, qual que é a importância de você atingir isso. E em 99% das vezes ela vai reconhecer que atingir o objetivo, os ganhos que ela tem na realização futura são maiores que a realização presente. E ela consegue perceber que vale a pena ela entrar em ação e sair do estado de inércia e fazer algo diferente, sair da zona de conforto, buscar ajuda, colocar em ação as suas atitudes e ter resultados melhores para a sua vida como líder. Essa é a fórmula da transformação. A transformação do modelo mental meu, dos meus liderados, das pessoas que me cercam, que eu amo, que eu quero ver desenvolvendo e obtendo maiores resultados se dá pelo T, que é a transformação igual a motivação menos as resistências, sendo a multiplicação do I, que é o reconhecimento genuíno da insatisfação futura, menos presente, multiplicado pelo V, que é uma visão muito clara do que eu quero pôr no lugar daquilo que eu tenho e não quero, multiplicado por uma execução muito clara, que é o como eu vou sair daquilo que eu tenho e não quero para aquilo que eu não tenho e quero. Essa é a fórmula da transformação. Se quiser saber um pouco mais, se quiser aprender um pouco mais sobre isso, se aprofundar, entre no site www.coachwalking.com e participe do programa Coach Walking, onde você poderá desenvolver várias ferramentas e técnicas de liderança e coaching e ainda alcançar melhores resultados para a sua saúde física e mental. Espero de coração que esse conteúdo possa fazer uma diferença muito grande na sua vida, para que você tenha uma mente de líder abundante, impactando todos que o cercam e vendo os resultados, sendo um líder multiplicador, mais que vencedor. Que você não obtém resultados só para a tua vida, mas com os teus resultados você impacta as pessoas que te circundam. De grande abraço para você e realmente lhe desejo muito sucesso na sua nova jornada aí, adotando a fórmula da transformação na sua rotina como líder. Grande abraço!